Queridos, uma bênção estar aqui com vocês, uma bênção estar mais uma vez com a oportunidade, com o privilégio de estar ministrando a palavra à amada igreja. Eu queria que a amada igreja abrisse suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. O pastor me chamou na semana, não sei se foi segunda-feira, não sei, para que eu pudesse estar ministrando a palavra. E assim, eu sou muito desatento, sabe, pastor? Eu sou muito desatento, Samla quem eu diga, e eu não lembrava que o mês de agosto é o mês da juventude, né? E eu acho que o pastor ainda até veio a mencionar algo desse tipo, mas como é muito comum, não percebi, de forma que eu não preparei uma mensagem voltada diretamente à juventude, mas para toda a igreja. Então espero em Deus que a igreja seja edificada, não somente adultos, claro, mas também jovens, a partir daquilo que Deus colocou no meu coração, né? Então assim, como a semana foi muito atarefada, né, GG? O pastor Moisés pegou pesado com a gente lá no seminário, uma prova de eclesiologia, um trabalho de escatologia e tudo isso. E depois que eu percebi que o mês de agosto era o mês da juventude, e de repente a mensagem seria mais apropriada que fosse direcionada aos jovens, eu não tinha tempo hábil para mudar a mensagem, de forma que continuaremos com a mensagem que já havia sido preparada. O tema da mensagem é propósito da igreja, o meu propósito. O propósito da igreja, o meu propósito. Queridos, Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Atos 42, o verso 42 até o verso 47. Mesmo assentados, mas com a mesma reverência que a igreja já está, vamos ler a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai de amor, te agradeço por este momento, por esta noite, te agradeço pelo seu cuidado, te agradeço por tudo que já aconteceu neste culto, Senhor Jesus Cristo, pelos louvores ministrados, a leitura da palavra, pastoral, as irmãs do CR, com sua participação. E te peço nesse momento, porque o Senhor esteja me usando, apesar de minhas limitações e de minhas falhas, Senhor Jesus Cristo, para que a igreja possa ser edificada. O Senhor falou no meu coração e eu te peço que faça o mesmo com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Propósito. Eu disse que o tema da mensagem seria propósito da igreja, o meu propósito. Você sabe o que é propósito? A gente sabe, mas às vezes a gente não sabe dar um significado. Mas propósito, segundo o dicionário, é uma intenção ou objetivo que se deseja alcançar. Pode ser também plano, meta, finalidade, o motivo pelo qual a gente faz algo. Esse é o meu propósito. Então, de repente, se eu estudo muito, de repente o meu propósito é que eu possa ter um bom emprego no futuro. De repente, se eu me alimento melhor,
é porque eu quero ter uma vida mais saudável. Se eu me exercito, é porque também eu quero ter uma vida mais saudável, ou eu quero, sei lá, ficar esteticamente melhor. Há propósito em tudo. Há propósito em tudo. E sem problema nenhum. Pelo menos desses que eu mencionei. Isso é muito justo, é bom. Agora eu pergunto, qual o seu propósito na caminhada cristã? Você tem um propósito na sua caminhada cristã? De repente a pergunta pode parecer tola. Se todos estão aqui, de repente pode ser até um fato de que todos têm um propósito na vida cristã. Mas vamos pensar nisso. Ou você tem esse propósito na vida cristã, ou o seu propósito é vir aqui e cumprir um rito. Bater um ponto na igreja. Eu venho, bato o ponto aqui na igreja, sou visto para que o pastor não possa reclamar porque eu não estou aparecendo, e depois eu volto à minha vida semanalmente, tendo contato com pessoas que de repente, às vezes nem sabem que eu sou crente, ou não conseguem identificar a partir de comportamento meu, se sou ou se não sou crente, ou se tenho ou se não tenho um propósito com Cristo. Propósito, finalidade, razão pela qual eu faço algo. Você já pensou sobre isso alguma vez? Porque eu venho aqui na Betel todo domingo, você já pensou, eu já levantei minha mão, eu já fiz minha decisão, eu já me converti, né? Mas e a partir de agora, o que é que eu faço? Pronto, eu já fiz essa decisão, eu já aceitei, eu já me converti, mas a partir de agora, como é que é? Devo fazer algo mais? Ou isso é suficiente? Propósito. Essa análise, nós podemos, ao fazer essa análise, porque se nós não fizermos, essa análise, nós podemos cair no erro de vivermos uma vida mecânica, uma vida automática. Vir e nem saber por que está vindo à igreja. Vir e nem saber por que está aqui. Eu estou falando de caminhada cristã, porque na vida secular isso não parece ser um problema muitas vezes. Na vida secular a gente é muito mais decidido. Talvez não a juventude, claro, pela tenra idade, demora um pouquinho mais a decidir o que é que quer da vida. Mas adultos, geralmente, já sabem bem o que quer. Né? Já sabem bem o que quer. Eu quero ser advogado, eu quero ser advogada. Estude, se dedique, batalhe, isso é bom, é justo. Eu quero ser médico. Eu quero ser médica, estude, isso é justo, isso é ótimo. Até para mim também, eu já tenho uma amiga advogada, com OAB e tudo, Alexandre, estou precisando agora de alguém próximo sendo médico. Né? Então, é bom que alguém da igreja resolva se dedicar a isso. E não tem problema nenhum. Mas como crente, você quer ser o quê? Como crente, como servo, como aquela pessoa que um dia levantou a mão e professou diante dos outros que é discípulo de Cristo. O que é que você quer ser? Se vocês concordarem comigo, de repente seria interessante que vocês falassem, não ao seu irmão, mas falassem para vocês mesmos. Em voz, não, sem emitir som, mas ao seu coração. Se vocês concordarem comigo, vocês poderiam dizer, eu quero ser uma bênção. Como crente, eu quero ser uma bênção no meu trabalho, eu quero ser uma bênção em casa, eu quero ser uma bênção na faculdade, eu quero ser uma bênção na vida da minha igreja. Eu quero ser uma bênção. Mas para isso, para que você possa ter isso, tem que ter propósito. Tem que saber o que está fazendo. Tem que saber em que terreno você está pisando. Propósito. Propósito. Não fazer por fazer, mas saber o que, é que você está fazendo. Saber onde você está indo. Saber o que você quer. Vocês sabiam que há muitas pessoas na igreja que não têm, vamos dizer assim, a verdadeira compreensão, o verdadeiro significado do que é ser igreja? Porque quando eu digo é ser igreja, é porque nós somos igreja. Individualmente nós não somos sozinho igreja, mas nós somos parte da igreja. Então, a igreja é algo coletivo, a igreja completa, mas individualmente nós somos parte da igreja. Mas tem muita gente que não sabe o significado disso. Está fazendo algo, mas não sabe o que está fazendo. Está falando sobre algo, mas não sabe o que está falando. Um dia desse eu estava numa lanchonete, e eu estava conversando com o Miguel de Martins Renato. Cadê Bruno? Bruno estava por ali. Aí eu estava conversando, sabe, mano? Eu estava conversando, sabe?
Pablo com o Miguel lá, e Miguel foi contar que ele ia para o cinema. Ele estava animado, porque o pai tinha prometido levar ele para o cinema. Já eu vou para o cinema. Aquele jeito dele, tem a voz grossa, né, Pablo? Aí eu vou para o cinema, vou assistir Mufasa. Aí eu, vai, que legal, Mufasa morreu, gente. Ele caiu de um abismo. Foi. Pai, o que é abismo? Ele estava falando sobre algo que nem ele sabia o que era. Mas Miguel é uma criança, então isso é totalmente compreensível. Mas tem muitas pessoas que estão assim como Miguel, né, na igreja, e não entendem o significado verdadeiro disso. O significado verdadeiro de estar na igreja ou ser igreja. Às vezes por tradição, às vezes está na igreja por tradição, porque nasceu num lar cristão. Às vezes ele veio por motivações erradas ou equivocadas. O pastor mencionou que na época dele, isso não era coisa da época dele, tinha pessoas que iam atrás de namoro, né, João? Hoje continua do mesmo jeito. Então, algumas pessoas estão na igreja por motivações equivocadas, como amizade, alívio emocional, mas não estão pelo senhorio de Cristo. Então, meus irmãos, é interessante estarmos atentos a alguns sinais que são dados quando a pessoa não entendeu ainda o que é ser igreja. E aí, esses sinais, eles são dados. E alguns desses sinais podem ser frequentar os cultos, mas não se envolver na vida da igreja. Um desses sinais pode ser participar de atividades, mas não ter comunhão com Cristo. Algum desses sinais pode ser ouvir a palavra, mas não vive em obediência à palavra. Pode ser também tratar a igreja como um lugar onde você só a igreja que tem que lhe oferecer algo, mas você não está lá para servir ao dono da igreja, que é Cristo. Alguns desses sinais podem ligar um alerta em nossa mente, em nosso coração, que de repente eu não entendi bem direitinho ainda o que é ser igreja. O que é ser igreja? Mas o que a Bíblia diz sobre o que é igreja? A Bíblia, a palavra de Deus, ela afirma que igreja não é apenas um prédio, uma instituição. A Bíblia diz que igreja é um corpo vivo. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Até aquilo que eu falei há pouco tempo. Vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Nós não somos o corpo completo, mas fazemos parte dele. Somos o quê? O que é a igreja? A igreja é corpo de Cristo. Um corpo vivo. A igreja também é uma família espiritual, a família de Deus. Em Efésios, capítulo 2, verso 19, diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Família de Deus. Isso é a igreja. Família de Deus. Nação santa. A Bíblia diz que a igreja é nação santa. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa. Isso é ser igreja. É o corpo de Cristo, a família de Deus, nação santa e muito mais. Isso é ser igreja. Mas às vezes a gente não entende. Às vezes os nossos propósitos não estão ligados com os propósitos da igreja. Às vezes o meu propósito é outro. Só está ligado à minha vida, da minha educação, só está ligado às vezes à minha vida profissional, à minha vida amorosa, mas os meus propósitos não estão relacionados com os propósitos da igreja, que, por eu ser igreja, são os mesmos. São os mesmos. Podemos afirmar, meus irmãos, a igreja só é tudo isso que foi dito, corpo de Cristo, família espiritual, nação santa, se ela também estiver dentro dos propósitos de Deus, se ela estiver assumindo o propósito que Deus colocou para ela, quando está em acordo com os propósitos de Deus. Eu vou tentar ser um pouquinho mais claro. O texto que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47, o livro de Atos ele vai narrar os primeiros passos da igreja. Atos 2, ele marca o nascimento da igreja após Pentecostes. Então, o que acontece? Aqueles irmãos que creram após a pregação de Pedro, eles foram batizados e se uniram em uma comunidade que vivia de forma intensa, vibrante e espiritual. Pedro prega, muitos se convertem, são batizados e eles vivem de forma intensa a vida da igreja, uma vida em comunidade, com união, com parceria, com unidade. A igreja em Atos vivia com propósito.
com propósito. Eles não estavam dispersos ou perdidos, eles sabiam muito bem o que queriam. A igreja tinha identidade e ela tinha missão. E ela assumiu essa identidade, assumiu a sua missão. Então a minha palavra é, se você, Igreja Batista Betel, se você jovem, se você adulto, se você idoso, se você quer ter uma vida que vale a pena ser vivida, você precisa adotar os mesmos princípios, os mesmos propósitos que a igreja primitiva adotou. Adorar a Deus, buscar edificação, evangelismo e misericórdia, comunhão e equilíbrio entre os propósitos. Se você quer ter uma vida que mereça ser vivida, o seu propósito tem que estar ligado a isto. Você tem que viver uma vida onde você busca adorar a Deus, onde você busca edificar, ser edificado e edificar, buscar exercer a missão, que é o evangelismo, com misericórdia, Tiago vai falar sobre isso, né? Comunhão, viver em união, ser suave, como é agradável a Deus, e ter equilíbrio. Então, é sobre esses propósitos que eu gostaria de conversar com a igreja esta noite. De vez em quando eu tomar um pouquinho d'água, que eu estou só tossindo. O primeiro propósito que eu falei, adoração. Adoração. No verso 47, ele vai dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando. Adoração. Mas assim, a igreja de Atos, ela adorava a Deus constantemente. Não era apenas no momento de culto, era com a vida. E muitas vezes nós confundimos a adoração com louvor, com canto, com música, né? Com entoar hinos. E a adoração, ela não é só isso, é também. Só que essa parte de louvor, de música, de instrumental, é uma parte pequena da adoração. É uma parte bem pequena da adoração. Que, no caso, é legítima, é poderosa. Lá no Salmo 100, verso 2, vai dizer, Salmo 100, verso 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. É legítimo a música, só que a adoração é algo muito mais abrangente, Adorar é uma entrega total. Romanos capítulo 12, verso 1 vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adoração. Adorar é se entregar a Deus. Paulo nos chama a oferecer o nosso corpo, ou seja, nossa vida como sacrifício vivo. Isso nos mostra que adorar é viver uma vida santa, agradável a Deus, todos os dias e não somente no momento de culto, não somente no momento que estamos entoando uma canção. A adoração é com a sua vida, é com a sua entrega. A adoração deve ser a cada minuto da sua vida, e não somente isso. Muito pelo contrário, se a gente acha que a adoração é só nesse momento de culto, o fato de nós vivermos uma vida distante daquilo que nós cantamos impede até que essa adoração que a gente faz aqui chegue a Deus de forma agradável. E não chega. A adoração é a obediência. João 14, 15. João 14, verso 15. Acho que os irmãos ali vão ser mais rápidos que eu. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Amar e obedecer a Deus é uma expressão profunda de adoração. Cantar músicas bonitas para Deus não basta se você não viver em obediência. Pode ser uma música bonita como for, pode ter letra como for, mas quando você não vive em obediência, essa adoração não passa do teto. A adoração é serviço. Hebreus 13, 15 e 16. Hebreus 13, 15 e 16 vai dizer, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ele fala em louvor e fala em prática do bem. Se a adoração não é só louvor, a prática do bem também. Não negligenciais nenhum dos dois. A adoração também se expressa no modo como tratamos as pessoas, como servimos o próximo, quando ajudamos alguém, quando agimos com justiça. Estamos adorando a Deus com nossas atitudes.
Agora, se pensar que de repente eu estou aqui no culto, adorando a Deus, e na primeira oportunidade que eu tenho lá fora, eu enrolo alguém, me nego a ajudar alguém, quando poderia ser até relativamente fácil. Que tipo de adoração é essa? Onde você só quer a parte do louvor, mas a parte de fazer o bem você não quer? A parte de ser justo você não quer? Como é que você acha que, ou como é que eu posso achar que isso é a adoração a Deus? A parte mais fácil da adoração a Deus é dentro do templo. É a parte mais simples. É 1h30, 2 horas de culto, onde você, cantando bem ou mal, vai aqui estar entoando cânticos, né? Mas a principal parte é fora daqui, é fora dessas 4 paredes, é no seu secreto. Eu estava conversando com uma pessoa e fui incentivado a fazer uma coisa errada. Era boba, era uma coisa pequena, mas era errado. E o diferencial é exatamente esse, é nas pequenas coisas. Se você acredita que Deus não vai se incomodar com as pequenas coisas, logo, logo você está cometendo os grandes erros. Porque você se acostuma com o que é errado, você se acostuma com o que é mal, né? O que é bom demora a pegar, o que é certo demora a pegar. O que é certo demora a gente se acostumar. Isso a gente é interessante até observando as crianças. Você não precisa ensinar o que é errado a uma criança, ela já nasce sabendo. Você precisa ensinar o que é certo. Uma criança já nasce, qualquer raiva que ela tem, ela tenta dar uma tacada na cara do pai. Ela quer morder, né? Ela quer responder. Uma das primeiras coisas que a criança faz é mostrar a língua. Se você não puxar logo e torcer um pouquinho, ela vai ficar mostrando o resto da sua vida a você. Então você não precisa estar ensinando o que é ruim a uma criança, ela já nasce com aquilo, é o pecado que já vem nela. Você precisa estar ensinando o que é bom, mas com o adulto é do mesmo jeito. Você vai se acostumar com o que é errado, se você não pensar que Deus quer que você seja fiel a Ele nas pequenas coisas também. Isso é adoração. Isso é adoração. Queridos, adoração é mais do que louvor com os lábios, é vida vivida para a glória de Deus. É cantar sim, mas é também trabalhar, obedecer, amar, perdoar, orar, agradecer. Tudo isso é adoração. Não, eu estou adorando a Deus no culto, mas não consigo perdoar meu irmão. Eu não consigo perdoar minha irmã. Eu não consigo viver com integridade. Não posso ser pego numa fiscalização do trânsito que eu tento subornar logo o guarda. A adoração é viver com integridade, santidade e fé. Santidade e fé. Todo cristão tem como propósito ser um adorador em todo tempo e em todo lugar. Em todo tempo e em todo lugar. Esse é o propósito da igreja, e você, como a igreja, tem que ser o seu propósito também. Não que você não possa ter os outros na sua vida profissional ou nas outras diferentes áreas que eu mencionei, mas desse, você não pode abrir mão. Os outros você pode mudar, você pode adaptar, você pode até desistir dele, mas desse não. Desse não, porque esse é um propósito de Deus para você. Esse é um propósito de Deus para você. Edificação. Segundo, no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É um dos propósitos da igreja, a edificação. Deve ser o seu também. A palavra edificar vem da ideia de construir, fortalecer. No contexto cristão, edificar é contribuir para o crescimento espiritual de outros e de si mesmo. Edificar, no contexto cristão, né? Tem a ideia de crescimento espiritual para os outros e para com você. Todo cristão ele é chamado a ser edificado e também a edificar os outros. A edificação é um chamado bíblico. Efésios, capítulo 4, verso 11. A edificação é um chamado bíblico. Vamos ver o que diz. Olha, vai ser 11 e o 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Se Deus chamou, e eu creio que sim, o pastor Moabe
para o pastorado, se Deus deu esse dom, esse chamado, não é para que ele possa estar crescendo com isso, não. Crescendo, que eu digo no sentido, o seu ego. É para que ele possa servir, edificando a outros. Se Deus deu esse dom, esse ministério ao irmão Max, ao irmão Cleiton, do ensino, é da mesma forma. O objetivo de ministérios na igreja não é para exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para crescimento espiritual da igreja. Aos que Deus chamou para o louvor, da mesma forma. Não é para estar se exaltando, ou para estar achando que eu canto mais que fulano, eu canto menos que cicrano, eu prego mais que fulano, eu prego menos que cicrano. Não existe isso, não é para exaltação pessoal, é para a edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. A edificação também é uma responsabilidade mútua. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, ele vai dizer que a edificação é responsabilidade mútua. Olha, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Edificai-vos reciprocamente. Vejam que interessante, às vezes nós queremos colocar essa responsabilidade só sobre os ombros do pastor, a edificação. Mas aí vem a palavra dizer que essa é uma responsabilidade de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Edificar um ao outro, ou seja, ajudar um ao outro a crescerem na fé, com palavras, conselho, ensino, testemunho, que às vezes é uma parte difícil, às vezes é fácil aconselhar, mas não é difícil viver aquilo que está com o próprio conselho que foi dado, e encorajamento, edificar uns aos outros. Então, o propósito da igreja, que deve ser também o seu propósito, adoração, edificação, evangelismo e misericórdia é o terceiro ponto. No verso 47, mais uma vez, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu já li uma certa vez que, alguém dizendo o seguinte: evangelismo sem misericórdia pode soar frio e insensível. Misericórdia sem evangelismo pode ser apenas filantropia. Os dois juntos, evangelismo e misericórdia, ou seja, evangelismo e serviço, os dois juntos, eles expressam o coração de Deus, graça que salva e amor que socorre. Eu concordo com esta afirmação. Só evangelismo e sem misericórdia, Tiago ele não aprova bem essa prática. Só misericórdia e sem evangelismo, isso é o quê? É só uma ONG? Que chega lá só para ajudar o corpo, o físico, a necessidade e esquece do principal, que seria o Espírito. Deus nos chamou para fazer as duas coisas. A igreja de Atos era generosa, misericordiosa e evangelística. As pessoas não se convertiam porque a igreja vendia os seus bens e dava ao povo, não era por causa disso não. As pessoas se convertiam porque a igreja vendia as coisas, alimentava quem precisasse ser alimentado, ajudava quem precisasse ser alimentado, mas chegava com a palavra. E aí Deus acrescentava dia a dia os que haviam de ser salvos. Uma igreja que vive o evangelho com palavras e ação é uma igreja relevante e poderosa, e nós devemos ser da mesma forma. Todo cristão é chamado para anunciar e agir. Tiago, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Mencionei várias vezes que Tiago, ele se preocupava com essa situação, né, de só evangelismo, só espiritual, e a pessoa chega necessitando de alguma coisa e vocês não fazem nada. Olha o que ele vai dizer, ó, Tiago capítulo 2, verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Tiago confronta uma fé sem obras de misericórdia. O verdadeiro cristão, ele deve estar disposto a pregar o evangelho e ajudar os necessitados. Queridos, o evangelismo e misericórdia não podem ser separados. Falar de Jesus sem amar como Jesus amou é incoerência.
Você falar do amor de Jesus, mas você não conseguir demonstrar o amor de Jesus através de obras, é incoerente. E é isso que Tiago está condenando essa prática. Mas também amar sem anunciar Jesus é incompleto. Eu anuncio Jesus, mas obras eu não faço. Não é completo. Então eu faço obras, mas também não anuncio Jesus. Também não é completo. Misericórdia e evangelismo têm que andar juntos. Tem que andar juntos. Em Mateus capítulo 5, 16, ele vai dizer assim, ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. É o próprio Jesus Cristo falando, no Evangelho segundo Mateus. Então, queridos, a adoração é um dos propósitos da igreja, e deve ser o seu também. A edificação é um dos propósitos da igreja, deve ser o seu também. Evangelismo e misericórdia é um dos propósitos da igreja, e deve ser o seu também. O quarto propósito da igreja, comunhão. Comunhão. Não existe cristão isolado. No Novo Testamento, isso não é nem cogitado. A vida cristã é vivida em comunidade. Comunhão, a comunhão fortalece, protege, encoraja e edifica. Em Hebreus, se não me engano, capítulo 10, verso 25, ele vai dizer, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. No Salmo 133, o salmista vai dizer, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, Deus quer que estejamos em comunidade. Ele quer que estejamos juntos. Ele se agrada que vivamos em união. Deus se agrada disso. Eu já falei aqui à igreja há algum tempo, já falei, vou me repetir, peço perdão por isso, mas meu pai era uma pessoa falha, pecadora, e uma vez ele viu eu e meu irmão numa atitude que ele julgava ser boa para dois irmãos, e ele quis se emocionar. Ele tentou falar que tinha ficado feliz com aquilo, não conseguiu não, querendo se emocionar, querendo chorar. Agora imagine meu pai como falho que ele era, pecador que ele era, e ele se agradava porque dois filhos dele tiveram uma atitude boa um com o outro. Imagine o nosso Pai Celestial. Imagine o nosso Pai Celestial com o Frank fazendo um bem a mim, Frank. Com o Moésio me chamando para o churrasco na casa dele. Faz tempo. Imagine Deus, na sua perfeição, vendo os seus filhos em união. É por isso que o salmista diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom para pecador, imagine para Deus. Mas sabemos que não é fácil em alguns momentos. Mas não é fácil viver em união em alguns momentos. Em Romanos 12, 18, Paulo diz, se possível, se ele está dizendo se possível, é que pode ser complicado. Ele diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, às vezes é complicado. E Paulo ele reconhece que nem sempre é fácil, porque nós lidamos com as imperfeições dos outros e com as nossas mesmas. Por isso é complicado. Ter comunhão com dois seres imperfeitos, com dois seres egoístas, ambiciosos, cismados, irritadiços, uns mais, outros menos. Alguns é como Jetro, outro é mais Sâmela, demora mais a se irritar. Então, assim, dois seres imperfeitos, lutando um com o outro. Aí Paulo sabe essa dificuldade, aí ele por isso vai dizer, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vejam, tem uma passagem, Eclesiastes capítulo 7, verso 21. Essa passagem, ela ilustra bem essa situação sobre comunhão, sobre a complexidade de andarmos bem um com o outro, sem nos arranhar, sem nos azunhar, sem ter algum complicador, uma intrigazinha, uma brigazinha. É complicado, Eclesiastes capítulo 7, verso 21. Deu certo? Olha aí, veja você, eu vou ler, e como é que está vendo você, veja aí. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Ou seja, tipo, em outras versões, diz assim, não dê ouvido a tudo que falam de você. É mais ou menos isso. Se você ficar prestando atenção a tudo que falam, uma hora você vai ouvir alguém falando mal de você. Aí o que ele diz no verso 22? Pois tu sabes
que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado o outro. Ou seja, você faz a mesma coisa. Aí às vezes a gente briga, porque Rosinha falou mal de mim, eu também tendo falado mal de Rosinha. Mas eu estou cheio de razão. Por quê? Porque Rosinha não descobriu que eu falo mal dela. Falo mal dos bolos dela. Então, não é interessante essa passagem, o que ele está dizendo que a gente faz as mesmas coisas, nós erramos. Às vezes nós somos feridos, mas muitas vezes ferimos também. Às vezes nós somos atacados, mas às vezes atacamos também. Todos somos imperfeitos, por isso não devemos dar tanta importância ou importância demasiada às críticas, fofocas ou comentários negativos, pois no mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, com certeza escutaremos coisas desagradáveis sobre nós. E às vezes até de quem é próximo a nós. A gente pode escutar algo desagradável, algo complicado. Num momento de raiva ou fraqueza, alguém pode desferir algo, e isso não deve nos abalar. Esse versículo, ele é até um alerta, porque muitas vezes nós queremos ter controle sobre aquilo que pensam e dizem sobre nós. Às vezes a gente está muito preocupado com o que pensam e dizem sobre nós. Eu não estou dizendo que é bom ter alguém falando de você, mas eu estou dizendo que isso acontece. E o que a Bíblia está dizendo é que você faz também. Então relaxe. Relaxe. O autor, ele vai nos dizer, calma, você também já falou mal de alguém. Queridos, para que possamos cumprir esse propósito de comunhão, nós precisamos ouvir menos em alguns momentos, nós precisamos julgar menos em alguns momentos, precisamos perdoar mais e pedir a Deus humildade, graça e paciência. Por quê? Por que fazer isso? Por que esse esforço? Às vezes, porque é agradável a Deus que os irmãos vivam em união. Porque é propósito da igreja que a igreja tenha comunhão. E se é propósito da igreja e você é a igreja, é um propósito seu também. Comunhão. Comunhão. Quinto e último, e os irmãos do louvor podem subir. O quinto e último, eu coloquei equilíbrio entre os propósitos. Queridos, a igreja em Atos, ela nos mostra, essa passagem nos mostra que a igreja ela era equilibrada em todos os propósitos. Ela adorava a Deus, ela edificava, ela evangelizava, servia e ela convivia em comunhão. Vocês já pensaram como seria a Igreja Batista Betel se o foco fosse só adoração no sentido de louvor? Porque a gente já viu que a adoração não é só louvor, não é só música, né? Você já pensou se o foco fosse só esse? Você já pensou se o foco da igreja fosse só serviço, só ação social, ou se fosse só comunhão, convivência, evento para poder interagir as pessoas? Tem que ter equilíbrio nos propósitos. Teve um tempo atrás aqui que nós estávamos falando aos casais, e estava falando sobre o ativismo, mesmo o ativismo religioso. Quando algumas pessoas dedicam quase todo o tempo de sua vida às programações da igreja, mas deixam faltar em casa. Não dedica tempo à família, não dedica tempo à sua vida profissional, e isso não é bom. A Bíblia condena tal prática. Você tem que ter equilíbrio nas coisas, e a vida da igreja é a mesma coisa. A igreja tem que ter equilíbrio nisso. A igreja, claro, tem que se dedicar à adoração, à comunhão, ao serviço, ao evangelismo. Uma igreja sadia, uma igreja que agrada a Deus, uma igreja que se dedica em todas as suas áreas e não negligencia nenhum propósito colocado. E você, como servo de Deus, tem que fazer a mesma coisa. Não, eu estou só na parte da adoração. A parte do serviço é com outro, é com Cláudio. Não, eu estou só na parte de evangelismo, mas as outras áreas eu vou desprezar. Não dá certo, não tem equilíbrio, isso não agrada a Deus. Adoração sem palavra vira emocionalismo. Adoração vira só choro vazio. Choro vazio tem. Palavra sem adoração é muito frio. Pode ser muito frio. Só a palavra sem adoração pode ser muito frio. Comunhão sem missão e evangelismo vira clube. Serviço sem palavra, sem doutrina, pode virar
ativismo. Uma igreja sadia e equilibrada equilibra os propósitos. Um cristão que agrada a Deus, ele não despreza nenhum propósito. Propósito da igreja. Você é a igreja, não despreze o propósito que Deus colocou no seu coração. Você tem outros propósitos, esse aí você pode negociá-los, mas a esses aqui não. Esses aqui você tem que mantê-los, você tem que observá-los e não pode abrir mão de nenhum deles. Pastor?